livro de 2 Reis, foi a palavra que me desceu ao coração. Durante ontem, hoje, eu pedi a Deus um direcionamento essa madrugada, ainda quando estava orando a Deus. Pedi a Deus um direcionamento, porque ocupar essa tribuna para ministrar uma palavra não trata-se de falar aquilo que penso, não trata-se de falar aquilo que quero, mas trata-se de falar aquilo que Deus manda. E quando partimos desse princípio, claro que o desafio é grande e é o compromisso maior. Então, pedindo a Deus um direcionamento, Espírito Santo me fez lembrar desse texto bíblico, registrado em 2 Reis, capítulo de número 3. 2 Reis, capítulo de número 3. E a epígrafe desse texto diz: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Então hoje, a tônica da mensagem, você já pôde perceber pela epígrafe, que trata-se de livramento, de salvamento, de salvação. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque enquanto estava debruçado lendo a Bíblia lá na minha casa, Deus falou muito comigo também. Então quero compartilhar aquilo que ora o Senhor nos deu. Todos localizaram o texto? 2 Reis, capítulo de número 3, verso 1 a seguir, diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gados e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel, e por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: Rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham mais água. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. O rei de Israel, o Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Repito, ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuvas. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei o vosso gado e os vossos animais. 18. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas na vossa mão. Amém?
Obrigado pela tua paciência. Tome o seu lugar, por gentileza. Queridos irmãos, eu confesso que eu sou um amante da leitura veterotestamentária. Eu aprecio muito o Antigo Testamento. Não significa que eu não goste, que eu não valorize, que eu não aprecie o Novo Testamento. Porém, o Antigo Testamento, ele é rico de histórias, de fatos, de situações que aconteceram no tempo passado, que transmite para nós inúmeras lições de vida. E confesso que o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, parece assim que tudo que tinha de bom do Antigo Testamento resolveu acontecer aqui nesse período. A gente começa a perceber pelo andar das coisas que Deus realizou muitos milagres nesse período da monarquia de Israel. Os irmãos sabem muito bem que Israel passou por 2 sistemas de governo diferentes, sendo que o primeiro era chamado governo teocrático. Governo teocrático era aquele governo em que os juízes governaram a nação, lideraram o povo. Governo teocrático era o próprio governo de Deus, porque teocrático, o nome já diz, teo Deus, cracia governo, o governo de Deus. E nesse governo de Deus, no período dos juízes, Deus levantava quem Ele queria, sem pedir opinião para ninguém, sem ter que dar satisfação para ninguém. Ele simplesmente escolhia e levantava como Ele achava melhor. Por vezes homens, algumas vezes mulheres, mas Ele levantava. Até que chegou o tempo em que o povo pediu, já no final do ministério de Samuel, essa mudança, essa transição de governo. O povo já não queria ser mais governado por juízes. Claro que a reclamação e a queixa do povo não era sobre Samuel, até porque você vai ler a biografia de Samuel e você vai perceber que a Bíblia vai dizer que nenhuma sequer das suas palavras caíram por terra, mas tudo aquilo que ele profetizou, tudo aquilo que ele entregou, proferiu, cumpriu-se na íntegra. Samuel tinha uma conduta irrepreensível e deixa um legado impecável. Não se achava nada na história e a biografia de Samuel que pudesse de alguma forma manchar a sua conduta. Pelo contrário, a sua postura sempre foi muito respeitada. Porém, os seus filhos não andaram nos caminhos do Senhor assim como Samuel. Os filhos de Samuel resolveram tomar um caminho diferente e o seu comportamento e postura acabou resultando naquele pedido do povo. Samuel triste, procura Deus e agora começa a falar com Deus, desabafar com Deus o que ele estava sentindo. E Deus, para consolar o coração de Samuel, diz: fica tranquilo, essa rejeição não é com relação à tua pessoa, até porque eles não estão te rejeitando. Para falar bem a verdade, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Mas tudo bem, vamos atender o pedido deles. Vamos mudar o sistema de governo. Vamos passar de teocracia para monarquia. Mas eu vou te dar aqui todos os detalhes de quais serão os compromissos com o rei e com a sua família. Quais serão os tributos que a nação terá que pagar daqui para frente. A responsabilidade que terão com a monarquia e o seu governo. E você passa para o povo. Se o povo dizer amém, a mudança está feita. E eu vou me preocupar agora de chamar, de buscar, de escolher um rei.
E assim aconteceu. Samuel passa tudo aquilo que Deus tinha falado para ele ao povo. O povo diz amém, diz que estava disposto a se sujeitar àquela nova transição, aquele sistema de governo, monarquia que estava chegando. E Deus vai levantar então Saul. Claro que eu não vou aqui tomar tempo para tecer comentários a respeito de Saul, mas diferente daquilo que muitos pregadores falam, que por algumas vezes eu já ouvi, alguns pregadores equivocados, fazendo uma comparação entre Davi e entre Saul. E vi algumas vezes pregadores dizer que Saul representa o não escolhido, ou o escolhido pelo homem, enquanto que Davi representava o escolhido por Deus. Eu só quero aqui clarear algo e dizer para você que tanto Saul como Davi, ambos eram escolhidos por Deus. O que Deus não havia escolhido foi a mudança de governo, mas a hora que o povo aceitou toda a responsabilidade que viria pela frente, Deus então se preocupou em conduzir Samuel até a pessoa de Saul, e assim começa o sistema monárquico. O sistema monárquico começa com a unificação das 12 tribos. Era o reino de Israel composto por 12 tribos. E assim permaneceu no período de Saul, permaneceu no período de Davi, permaneceu no período de Salomão. Mas quando chegou nos dias do filho de Salomão, infelizmente, por não querer dar ouvidos a pessoas experientes e com maturidade, ele acabou causando uma ruptura. Bem, na verdade, é que Salomão, já no final do seu governo, por conta da sua vaidade e querer fazer tudo com majestade e excelência, acabou impondo pesados tributos sobre a nação. E o povo já não aguentava mais aqueles pesados tributos. Houve algumas tentativas de rebelião, mas sem nenhum sucesso. E as pessoas que tentaram movimentar esta rebelião tiveram que fugir, a exemplo Jeroboão. Mas assim que Salomão morre, Jeroboão volta, e agora apoiado por uma gama da classe e da elite de Israel, faz um pedido para o novo rei: você vai aliviar, vai ser melhor daqui para frente, a coisa vai facilitar. E daí agora ele busca conselhos, mas ele não busca conselhos com pessoas maduras e capazes. E aqui fica a primeira lição: cuidado com quem você está buscando conselhos. O conselho bom pode ajudar você a levantar uma empresa caída. Um conselho bom pode ajudar você a salvar um casamento. Um conselho bom pode ajudar você a continuar lutando pela tua chamada e pelo teu ministério. Um conselho bom e direcionado por Deus pode fazer você se levantar de novo a ponto de viver a glória da segunda casa. Mas um conselho fora da direção de Deus pode fazer você perder tudo aquilo que você tem, ou parte daquilo que Deus te deu. O filho de Salomão não quis ouvir os conselhos sábios, foi procurar conselho de pessoas mais imaturas do que ele. E aí então disseram: não, se o teu pai pesou a mão, diz que a ponta do teu dedo será mais pesada do que a mão do teu pai. E aí causa ruptura, causa divisão. A partir dali então, 10 tribos para o norte, e formam o reino do norte, Israel, com a sua capital em Samaria. E agora o reino do sul, Judá, com a sua capital em Jerusalém. O filho de Salomão fica apenas com 2 tribos no reino do sul, porque Deus havia feito uma promessa para Davi, dizendo que nunca deixaria apagar a lâmpada da sua casa, mas que de toda a sua dinastia, de todos os seus descendentes, ele sempre se aproveria de um rei. Deus deixa então 2 tribos para o reino do sul,
10 tribos vão seguir o reino do norte. E ali então começa as sucessões, começando a abertura dessa divisão da monarquia com Jeroboão. Morre Jeroboão, vem o segundo, morre o segundo, vem o terceiro, morre o terceiro, e para finalizar, até que chega no 9º, que assumiu a cadeira do reino do norte, a saber, Jorão. Jorão, ele era era filho de Acabe, irmão de Acasias, por direito. Quando Acabe morreu, o direito era de Acasias, e de fato, Acasias assumiu o trono, mas fez tanta coisa ruim, que Deus não deixou viver, e Deus também não deixou para ele descendentes. Com 2 anos apenas de reinado, ele morre, e o trono fica para Jorão. Jorão agora vai assumir o trono real do reino do norte. Porém, ele vai assumir em um momento crítico. Por quê? Porque o rei Mesa, o rei dos Moabitas, que até então era um estado vassalo de Israel, para poder manter a sua soberania e a sua liberdade como nação, tinha que pagar pesados tributos anuais. E quando Mesa percebeu que Acabe, aquele que havia o subjugado, tinha morrido, ele entendeu que era o momento certo para formar um motim, para reunir o seu exército e para tentar se desvencilhar daquela servidão de Israel. Quando a notícia chega aos ouvidos de Jorão, Jorão percebe que não teria condições de vencê-lo em campo aberto em uma batalha. Ele faz revista, ele conta os seus soldados, ele verifica o armamento, o poderio que ele tem, arsenal de armas, mas ele percebe que não consegue vencer a guerra. E quando ele percebe que não consegue vencer a guerra sozinho, ele toma uma atitude brilhante. Pelo menos aqui, ele vai começar a dar uma guinada na sua vida, porque até então, ele estava vivendo de erros e acertos, e agora, ele toma uma postura, ele toma uma atitude acertada na sua vida. Quando ele veja que não vai conseguir vencer a guerra sozinho, ele vai procurar ajuda, ele vai em busca de uma aliança. E aqui eu abro um parêntese para fazer uma aplicação nessa noite para você. Existirá guerras que você vencerá sozinho. Existirá guerras que você vai para o quarto, você vai orar, você vai clamar, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir a porta, Deus vai curar, Deus vai responder, Deus vai prosperar, Deus vai agir, Deus vai operar. Vai ter guerra que vai ser você e Deus, mas haverá batalhas na nossa vida que não será possível nós vencermos sozinho. E nesta hora, irmãos, não é feio, não é errado eu procurar a ajuda de alguém, eu procurar o apoio da dirigente do círculo de oração, eu procurar o apoio do pastor presidente, eu procurar o apoio da liderança da juventude, eu procurar apoio daquele irmão idôneo na fé que temos em todas as igrejas espalhados pelo nosso Brasil. Não é errado eu procurar ajuda daquele irmão que ora, daquele irmão que tem intimidade, daquele irmão que tem particular e secreto com Deus. Foi justamente isso que Jorão fez. Eu não consigo vencer sozinha, essa guerra é mais grande do que eu, essa guerra é maior do que a minha fé, essa guerra é maior do que a minha capacidade. Mas espera aí, tem um rei lá no reino do sul, o nome dele é Josafá, filho do falecido rei Asa. Ele é temente, ele é crente, ele anda com Deus, ele teme a Deus, ele serve a Deus, ele tem particular com Deus. Eu vou fazer aliança com ele, eu vou pedir ajuda para ele. Então aqui vai o conselho de Deus para a tua vida. Vai buscar ajuda? Busque ajuda de pessoas mais crentes do que você, mais temente do que você, mais experiente do que você, que tenha mais intimidade com Deus do que você. Foi isso que Jorão fez. Eu quero ajuda, mas esta ajuda precisa vir de alguém mais crente do que eu. Tem um adágio popular que diz assim: me digas
com quem tu andas, que eu lhe direi quem você é. Então a companhia define, a parceria define, ela define. E o rei Jorão, pela primeira vez, ele teve um estalo de realidade, e vai convidar Josafá. E eu gosto de Josafá, porque Josafá entendeu ainda que eles faziam partes da mesma nação, mas agora dividida. Josafá não levou isso para o coração. Ele poderia ter dito: não, Jorão, te vira lá, deixa eu aqui no meu cantinho, deixa eu aqui cuidando do meu povo, deixa eu aqui cuidando do meu rebanho, deixa eu aqui apacentando as minhas ovelhas, deixa eu aqui cuidando da minha nação. Eu já tenho muito problema para resolver aqui, não tenho tempo para ir lá te ajudar. Mas olha a disponibilidade de Josafá. Josafá vai dizer assim: ei, conta comigo, a partir de agora é nós, estamos juntos, bora. O meu povo será como o teu, os meus guerreiros serão como os teus, os cavalos dos meus guerreiros serão como os teus cavalos, eu serei como você. Nós somos irmãos, a tua causa é minha, a tua dor é minha, a tua guerra é minha, a tua batalha é minha, conta comigo. Ao longo da jornada da fé, tu vai encontrar muitas pessoas boas que levam isso muito a sério. Josafá disse: eu vou, conta comigo, agora é parceria, agora é nós. Por caminho que nós vamos, qual é a estrada, qual é o trajeto? E aí Jorão, filho de Acabe, vai dizer: o único caminho que nos resta para tentar encontrar o exército do rei Mesa e sair em campo de batalha é pelo caminho do deserto, e do deserto de Edom. Aproveitamos que vamos passar por Edom, conversamos com o rei de lá também, fizemos mais uma parceria, formamos uma coalização de 3 reinos, unificamos a nossa força e saímos para o campo de batalha. Foram até Edom, convenceram o rei, pegaram o deserto e saíram numa marcha. Só que o problema é que eles tomaram um caminho que Deus não mandou, pegaram uma direção sem falar com Deus. E eu corro um risco muito grande de quebrar a cara, de ver as coisas darem errado, quando eu pego um caminho que não foi o que Deus mandou eu pegar, que eu tomo uma direção que não foi aquela que Deus mandou eu tomar. Eles simplesmente escolheram o caminho do deserto, mas não perguntaram para Deus, não consultaram a Deus, não pediram a direção de Deus. E semelhante a esses reis, eu percebo que na nossa atualidade existe muitos crentes com a síndrome de Jorão, estão tomando caminhos que Deus não mandou tomar, estão tomando direção que não foi Deus que escolheu. Se você está na direção de Deus, levanta a cabeça, vai com coragem, porque Ele vai estar contigo. Se tu está na direção do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: pode ser você e Deus que já forma a maioria, a vitória é tua, a vitória é certa, em nome do Senhor. Agora não adianta ter um mundo de soldados ao teu redor e tentar lutar uma guerra fora da direção de Deus. E a pergunta que não quer calar nesta noite é essa: como você começou 2026? Você começou no caminho certo, na direção certa, no rumo certo, no caminho que Deus quer que você trilhe, na direção que Deus quer que você ande? Se você está na direção certa, ok, joia, vai dar certo. 2026 vai ser grande, vai ser grandão, vai ser tremendo, vai ser extraordinário, vai ser glorioso, vai ser profético. Agora, se você tomar um caminho que não é o que Deus mandou, te prepara, porque logo ali na frente a crise aparece. Eles andaram uma marcha de 7 dias em círculo, ou seja, não saíam do lugar. E o primeiro perigo de andar sem direção ou fora da direção de Deus é essa: é eu não conseguir chegar onde eu preciso, é eu não conseguir sair do lugar. Agora eu quero que enquanto eu prego, você faça uma breve reflexão
Como é que está a tua vida? Você está conseguindo sair do lugar? Tua vida está decolando no quesito espiritual, familiar, profissional, empresarial? Como é que está? Você está conseguindo sair do lugar? Você está numa marcha, se esforçando, correndo, andando, mas está percebendo que está andando em círculo e não sai do lugar. E está queimando toda a lenha que tem. E está queimando todo o recurso que tem. E você está vendo que os recursos estão acabando e você não está conseguindo chegar aonde precisa. Eu vim de Lacerdópolis nesta noite como um profeta de Deus para te trazer uma palavra de fé e de esperança. Levante a mão lá no terceiro andar se tu quer receber esta palavra, porque hoje Deus vai te reposicionar. Vira para o teu irmão do teu lado aí, o teu vizinho, e diga para ele assim: hoje Deus vai recalcular a tua rota. Hoje Deus vai te botar no trilho de novo. Tu não vai mais andar em círculo, tu não vai mais ficar andando sem direção, sem conseguir chegar aonde precisa. 2016 vai ser diferente. Deus vai estourar a bolha, Deus vai te tirar deste círculo e vai reposicionar a tua vida na direção dele. Levante a tua mão e adore nessa noite. Faltou água, faltou pão, faltou força, o medo se instaurou, a crise chegou, o ambiente agora era de tristeza e morte, gados morrendo, soldados morrendo com sede. E aí então, Jorão, ao invés de assumir a culpa, porque vivemos em um tempo, em uma geração que prefere mais terceirizar a culpa do que assumi-la. Jorão, ele entrou por esse caminho: eu vou terceirizar a culpa, vou achar um culpado, vou responsabilizar alguém. Aí ele começa a dizer: olha, Deus trouxe esses 3 reis e os seus exércitos para morrer aqui, para entregar nas mãos do inimigo. Então aqui nós temos um grupo que prefere terceirizar a culpa, jogar a responsabilidade em outro dos erros que cometeu. Mas olha a postura de Josafá. Enquanto Jorão estava dizendo: a culpa é de Deus, Deus é o culpado, estava querendo jogar a responsabilidade na conta de Deus, como se Deus fosse o culpado de ele ter saído sem direção, sem a voz de Deus, sem a vontade de Deus. Aí Josafá se posiciona: não, mas espera aí, está dizendo que a culpa é de Deus, né? Mas eu sou crente, rapaz, eu estou acostumado a orar, eu estou acostumado a ir para a madrugada, eu estou acostumado a falar com Deus e ouvir a voz dele me direcionando. Então antes de nós jogar a culpa nele e responsabilizá-lo por tudo isso, tem algum profeta por aqui que a gente possa consultar a palavra do Senhor? Tem algum profeta por aqui? Mas irmãos, olha só, eles saíram sem direção e entraram no deserto. Rei Jorão saiu sem direção, entrou no deserto. Josafá saiu sem direção, entrou no deserto. Rei de Edom entrou sem direção no deserto. Mas Eliseu, o que estava fazendo lá? E aí eu fico perguntando: será que o deserto é só para aqueles que saem sem direção? Ou o deserto também é um local de permissão, onde Deus permite que tantos servos ou não servos entrem nele para ser preparados? Eu percebo que Eliseu não foi convidado por Jorão, não foi convidado por Josafá, não foi convidado pelo rei de Edom, mas estava lá por uma razão, estava lá por um propósito, estava lá por um motivo. E qual era o motivo, pregador? É porque o Deus que tu serve, bata no peito e diga: o Deus que eu sirvo conhece o amanhã que eu não conheço. Deus já sabia que aqueles 3 reis iam entrar no deserto sem direção, e aí Deus ia colocar uma voz profética lá dentro. Vai que alguém se arrepende, vai que alguém volta atrás, vai que alguém peça ajuda, vai que alguém queira socorro,
Vai que alguém queira escutar uma mensagem. Vai que alguém queira uma palavra profética. Vou colocar um profeta lá no deserto, porque pode surgir a ocasião da necessidade. Eles serem direcionados agora para sair de lá, porque entraram sem direção. Mas não vou deixar morrer no meio do deserto sem direção. Eu vou colocar uma voz lá dentro do deserto, para direcioná-los novamente à direção certa. Deus me trouxe aqui para te dizer, tu pode até ter entrado no deserto sem direção, mas hoje a voz de Deus está ecoando na tua vida e está te dizendo, a partir de agora, eu estou te dando uma nova direção, eu estou traçando um novo trajeto, eu estou criando um novo caminho, eu estou preparando uma nova estrada. E aí, irmãos, alguém que estava ali entre os servos de Jorão, responde, tem sim, tem uma voz aqui, tem um homem de Deus aqui, camarada é tremendo, olha só com quem ele andava, Elias, o leão dos profetas do Antigo Testamento. Então o cabra é bom demais, abriu a boca, como diz o provérbio lá no sul, é batata. Se cumpre na íntegra, vamos lá. E aí Josafá gostou da ideia, bom, vamos lá, porque a palavra do Senhor está com ele. Josafá já sentiu firmeza na hora. E aí desceram, quando chegaram lá, Eliseu vai dizer para o rei de Israel, o que tu quer comigo? Os teus pais não tinham o grupo de profeta lá que eles consultavam? Não tinha uma galera lá que era contratado para profetizar coisa boa? Te cuida com essa galera aí, tá? A galera do Pix que tem, né, aquele hábito de só profetizar coisa boa, de só vender facilidade. Acabe tinha uma galera dessa lá no palácio dele, tá bom? Se tu quer ouvir a voz de Deus, busque aquele que realmente tem legitimidade profética e vida no altar do Senhor. Aí eles dizem assim, ó, vai lá, consulta aquela gente lá. E o rei de Israel todo nervosinho disse assim, não, porque Deus trouxe nós para matar aqui. E aí Eliseu olhou no olho e disse assim, rapaz, a tua sorte é que eu tenho um carinho, um apreço e um respeito muito grande por Josafá. Senão eu não olhava nem na tua cara. Irmãos, é bom andar com gente que tem moral, não é? E uma certa feita eu escutei uma pregação que dizia que o crente tem que ser ouvido no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Ele pode não ter dinheiro, mas essa moral ele tem que carregar. Ele pode morar em casa alugada, ele pode andar a pé, ele pode estar desempregado, mas ele tem que ter esta moral, porque aonde ele chega, Deus lhe atende. Josafá chega lá e o profeta diz assim, olha, a tua sorte é esse homem crente que está com vocês aí. Eu vou atender, eu vou liberar a palavra do Senhor por causa dele. E aí sabe o que é que eu aprendo? É que se não fosse Josafá no meio deles, a guerra teria sido perdida. E você sabia que tem guerras lá no meio da tua família, que só serão vencidas por tua causa. Tu é o Josafá lá dentro daquela família. Tu és o Josafá lá dentro daquela empresa. Tu és o Josafá lá dentro daquela faculdade, lá dentro daquele colégio. Existem guerras lá que Satanás só vai bater em retirada pela tua presença, pela tua causa, pelo teu temor, pela tua vida de altar, pela tua vida com Deus que você tem. Só que daí Eliseu disse assim, olha, mas o ambiente pesou. Tu conseguisse me tirar da sintonia, Jorão. Eu desconectei agora do céu. Eu estava alinhadinho. Eu desconectei. Eu vou ter que recomeçar o culto de novo. Traz os músicos, arpistas, tangedores. E aqui eu aprendo uma coisa linda, que o deserto não é só para pregador não, cantor. O deserto não é só para profeta não, músico. Deserto é para pregador, é para profeta, mas é para tangedor também.
E ali no deserto tinha uma voz profética, tinha uma mensagem do céu, mas também tinha cantor. Aí eu te pergunto, é fácil pregar no deserto? É fácil pregar no deserto? É fácil profetizar no deserto? É fácil cantar no deserto? Mas tem uma galera que está lá, profetizando, pregando, cantando, entregando, adorando. Estou no deserto, mas estou tocando. Estou no deserto, mas estou cantando. Estou no deserto, mas estou adorando. Estou no deserto, mas estou profetizando. Estou no deserto, mas estou atendendo a agenda. Estou no deserto, mas estou liderando o trabalho. Estou no deserto, mas estou servindo a igreja. O deserto não pode me tirar do propósito que Deus tem na minha vida. E aí Eliseu disse assim: traz o tangedor. E o tangedor chega, irmãos. Eu não sei o porquê que aquele tangedor estava ali também, mas estava no deserto. Mas não tem assim aquele músico que quando toca o céu se abre. Não tem aquele músico assim que quando toca o pregador chora, o profeta chora, o pastor chora, a igreja chora, o crente chora, a igreja sente. Ele estava lá no deserto, mas estava tocando a harpa, tangendo a harpa, e a Bíblia diz que a mão de Deus veio. Eu gosto desse tipo de cantor que quando canta, a mão de Deus vem. Eu gosto desse tipo de pregador que quando prega, a mão de Deus vem. Sabe o que significa isso? Favor divino. Ele começa a tocar a graça e o favor de Deus se manifesta. E Eliseu consegue conectar de novo. Ele respira fundo, pastores. Diz assim: agora sim, agora cheio veio de novo. Agora acertei a vertente mais uma vez. E lá vai a palavra: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Duas coisas eu quero destacar aqui antes de encerrar minha participação. Primeiro, adiantaria alguma coisa abrir poço, cisterna, cova em um deserto onde não existia lençol freático? Resolveria alguma coisa? Não, mas Deus estava mandando. Outra coisa, como cavar se eles não saíram para o deserto com ferramenta para trabalhar? Saíram com armamento de guerra. Agora, eles vão ter que cavar em um lugar que não dá água e ter que cavar com aquilo que tem. Vão ter que se virar com aquilo que tem. Vira para o teu irmão aí do lado, diz assim: ei, dá o teu pulo, mas começa a cavar. Vai usando o que tu tem, vai usando aquilo que está na tua mão, vai trabalhando com aquilo que Deus te deu. Pastor, mas não é apropriado, mas vai usando, vai dar certo, tu vai conseguir, mas não vai adiantar. Eu vou abrir cisterna, e vou abrir cova, vou abrir poço no vale, para quê? Se aqui não tem lençol freático. Mas se Ele mandou, cava, não questiona, não discute, não duvide, não seja incrédulo, comece a cavar e deixa o milagre que Ele vai fazer. Então a condição não era favorável, o lugar não tinha lençol freático, a ferramenta não era qualificada. Mas nem sempre, olha aí nos olhos do teu companheiro mais uma vez assim: Deus não vai facilitar não. Diz aí: Deus não vai facilitar não. Pega o que tu tem na mão aí, vai trabalhando. Vai ter hora que vai te dar um suador. Tu vai querer parar, tu vai querer desistir, tu vai querer abrir mão, tu vai querer voltar atrás, mas não para. Deus não vai facilitar. Mas uma coisa tu pode ter certeza: o milagre será certo, em nome de Jesus. Então a primeira ordem, a primeira liberação da profecia era essa:
fazei nesse vale muitas covas. E agora o mais desafiador, porque vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva. Todavia, esse vale se encherá. Então tem coisas que Deus vai fazendo na nossa vida, pastor, que Ele vai permitindo a gente ver, né? A gente vai vendo trabalhar, a gente vai vendo agir, a gente vai vendo a mão de Deus fazendo. Agora aqui Ele está dizendo assim, ó, vocês não vão ver. Vai ser 100% na fé. Vai ser 100% na fé. Ou vocês crê, ou vocês não crê. Ou vocês têm fé, ou vocês perdem a bênção. Porque eu não vou dar sinal. Eu não vou deixar sinais. Eu não vou mostrar nada. Não vai ter fenômeno nem natural e nem sobrenatural. Não vai ter recurso humano e nem da natureza. Mas o milagre vai acontecer. Vai ser no sigilo, mas o milagre vai acontecer. Vai ser no oculto, mas o milagre vai acontecer. Vai ser no invisível que os olhos humanos não vê, mas o milagre vai acontecer. Você crê que o milagre vai acontecer? Não vai ter sinal, mas o vale vai se encher. E daí eles, pegaram o que tinha na mão, lança, escudo, flecha, espada, coraça, capacete, e dele cavar, com todo aquele aparato ali que não fazia sentido, que não era para coisa, mas estava usando. Era o improviso de Deus naquela hora. Porque tem milagre, irmãos, que Deus se utiliza de ferramenta que faz sentido. Agora tem milagre que é no improviso. E o nosso Deus é o rei do improviso. Ele usa uma queixada, né, para derrubar muitos soldados. Ele usa uma pedra para derrubar gigante. Ele usa um manto de um profeta para abrir o Jordão. Enfim, ele é o rei do improviso. Estava lá o povo improvisando, trabalhando com o que tinha e cavando. Quando terminaram, foram descansar. Outro dia pela manhã bem cedo, se acordaram, ofereceram um sacrifício ao Senhor. E aí então as águas começaram a vir. Segundo Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores do tempo antigo, e um dos mais respeitados, ele alega que nessa época, lá na Idumeia, deu enchente, transbordou as barragens não suportaram o volume de água que desceu, estourou as cabeceiras, e começaram a abrir braços de rio para tudo quanto é lado, e um daqueles braços, Deus vai lá, pega e começa a desenhar a rota. Vem cá, porque tem um vale aqui que eu preciso encher. Eu disse que o milagre não viria da chuva, eu disse que a vitória não viria do vento, mas eu sei como trabalho. E aqui eu aprendo uma lição. Para mim, irmãos, o milagre não importa de onde vem, desde que ele chega. Tem muita gente preocupada, como tu vai fazer, da onde vai vir, como tu vai trabalhar. Deixa isso de lado, deixa ele fazer do jeito dele, até porque ele não precisa e nem vai te dar explicação de tudo que vai fazer. Agora uma coisa ele te garante: eu vou fazer acontecer, porque eu sou Deus que prometo e cumpro com a minha palavra. No outro dia, de manhã cedo, aquelas águas começaram a entrar naquele vale e transbordaram o vale se encheu. Quando os homens viram a água, aqueles homens sedentos que estavam prestes a morrer, se coloca de pé agora. E me perdoe pelos 6 minutos de acréscimo, fico devendo para a próxima, daí eu pego 6 minutos a menos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando aquelas águas chegaram, aqueles homens que estavam morrendo de sede, os animais que estavam gemendo de sede, o clamor era um só: a água chegou,
O milagre chegou. A gente já estava quase morrendo, mas a água chegou. Nós estávamos já no fim da linha, mas a água chegou. A resposta de Deus acabou de vir. E eles começaram a beber aquela água e recompor as suas. Só que o exército do inimigo, da onde estavam acampados, começaram a olhar e viram uma movimentação estranha no vale. Resolveram se preparar e vir ao encontro de Israel. Quando chegaram próximo, o sol que estava nascendo começa a refletir na água e dá um tom de vermelho. Nosso Deus, irmão, há uma música aí que diz que ele é o maior pintor do mundo, e é verdade. Ele dá um tom de vermelho na água, só que era só o reflexo do sol. A água era cristalina, era potável, e os homens tomando e recompondo a sua força. Só que o inimigo olhava, é sangue. E aí um olhou para o outro assim, já sei. Se mataram tudo, se dividiram, criaram uma contenda entre eles, brigaram entre eles, se mataram, e o sangue foi tanto que manchou as águas lá daquele vale que está transbordando. Aos olhos do inimigo, eles tinham humor, mas o que estava acontecendo de fato é que eles estavam recuperando as suas. Então, independente de como o inimigo está te vendo, isso não define aquilo que Deus está fazendo. Porque aos olhos do inimigo ele está olhando de longe e está dizendo, ele está morto, ela está morta, está quase morta, está quase morto, conseguiu matar. Mas enquanto ele pensa que você está morrendo, Deus está fazendo você recompor as suas forças. Posso orar por ti? Quer sair do teu lugar e vir aqui à frente? Vem que eu te espero, 1 minuto. Esse ano será um ano de surpresa. Tem gente te olhando de longe. Olha aqui o recado, olha aqui a profecia, olha aqui, ó. Tem gente te olhando de longe, te assistindo. Diz assim, ó, morreu financeiramente, morreu espiritualmente, morreu a família, morreu os sonhos, morreu as promessas. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não. Ainda que o inimigo pense que está tudo perdido, tudo acabado, que a tua vida está se terminando, que você está por um fio, nessa noite eu estou te reposicionando, eu estou abastecendo as tuas forças, eu estou retomando novamente a tua vida em minhas mãos, eu estou te colocando de pé mais uma vez. O teu inimigo está vindo aí numa marcha, achando que você está morto, mas ele vai tomar um susto tremendo, ele vai ter uma surpresa muito grande, porque em vez de achar alguém morto, caído, jogado no chão, ele vai achar alguém forte, de pé, com a espada na mão e pronto para lutar. Quando chegaram lá, e aqui eu termino, eles se depararam com Israel armado e tentaram escapar, só que era tarde demais. O adversário veio com tudo, achando que era o fim do povo, mas na verdade era uma reviravolta que Deus estava preparando para aquele momento. Estás pronto para viver a reviravolta de Deus? Estás pronto para viver o extraordinário de Deus em 2026? O inimigo já estava dizendo que tu tinha morrido. O inimigo já estava dizendo que aquele negócio, aquele sonho, aquele projeto lá estava morto. Mas não, Deus me trouxe aqui para te dizer, vai ter reviravolta esse ano de 2026, te prepara. Eu não esqueci de nada daquilo que eu te prometi. Eu não esqueci de nada daquilo que falei contigo. Eu não esqueci de nada das promessas que eu fiz na tua vida. Todas elas continuam de pé. Eu cumprirei uma após a outra, diz o Senhor. Vou orar por ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, aqui está a tua igreja e aqui eu estou debaixo desta palavra. Preguei ela porque tu me mandou, preguei ela porque tu me deu.
E nessa noite, Pai, eu acredito que tem mudança, tem reviravolta. O inimigo pensou que estava tudo perdido, mas não, é um recomeço. É um recomeço de uma história que vai voltar a dar certo. É o recomeço de uma voz que vai voltar a pregar, que vai voltar a cantar. É o recomeço de uma família que o diabo achou que tinha destruído, separado o casal, acabado com a alegria e a felicidade dos cônjuges. Mas nesta noite, Pai, eu profetizo o recomeço. É o recomeço, Senhor, de uma vida financeira que sofreu os desgastes em 2025. É o recomeço, Senhor, de uma empresa que estava à beira da falência, mas que hoje o vale vai se encher, que hoje a história vai mudar, que hoje tu vai recalcular a rota, que hoje o Senhor mudará a história, em nome de Jesus. Eu quero declarar na vida dos teus filhos, nesta noite, a bênção de Deus, o recomeço de Deus, a vitória de Deus, o milagre de Deus. Toma posse da tua vitória, levante a mão ao alto, glorifique ao Senhor, fecha a tua mão, pegue esta bênção, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.